Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso mini curso de Introdução à Programação. E pessoal, nessa aula nós vamos ver os três últimos operadores que estão faltando, né? Nós vimos aí os operadores aritméticos, os de comparação, os de atribuição. E agora nós vamos ver um operador chamado operador ternário. O operador ternário, ele vai basicamente me dizer se uma variável é true ou false. Vai me retornar um boolean também. Vamos ao exemplo para ficar mais fácil. Eu tenho aqui as minhas duas variáveis, certo? 6 e 4 são dois valores. Eu venho aqui no console e vou perguntar número 1 e boto uma interrogação. O operador ternário, ele basicamente vai me entregar um boolean assim que eu perguntar sobre alguma variável no meu console. Como assim? Vamos ao exemplo. Tenho aqui as minhas duas variáveis, número 1 e número 2, e elas são number, né? Números. Dessa forma, o que está acontecendo? Eu estou perguntando para a máquina se a minha variável número 1 ela é um true ou é um false, é verdadeiro ou é falso. E logo após a interrogação, eu vou dizer o que eu quero que apareça, né? O que eu quero que aconteça, se for um true ou se for um false. Começando, se ela for true, se for verdadeira, vai aparecer a mensagem acertou. Logo após eu coloco dois pontos e eu quero que ela me diga errou, se for false. Basicamente, de forma resumida, eu estou perguntando se a minha variável número 1 é true ou é false. Se ela for true, ela vai me entregar, né? Ela vai aparecer para mim no console a primeira mensagem antes dos dois pontos. Se for false, ela vai exibir para mim a mensagem depois dos dois pontos. Se eu salvar aqui e abrir no console, apareceu acertou. Justamente por quê? Porque a minha variável número 1, ela é um number, ela tem um valor, o valor é 6. Lembra das nossas aulas de variáveis que o console ele entende qualquer valor diferente de zero é um verdadeiro? Então, 6 é diferente de zero, então é verdadeiro. Logo, ele me entrega a primeira mensagem antes dos dois pontos. Agora, se eu vir aqui no 6 e colocar um zero e salvar, ele vai me entregar errou, justamente porque se o valor for zero, ele considera false. Da mesma forma, se for uma string. Se for uma string vazia, sem nada, ele vai me entregar false. Então, ele vai exibir a mensagem errou. Agora, se for uma string com um caractere qualquer, incluindo um espaço, dei um espaço, salvei, ele vai me entregar um acertou, justamente porque virou um true, um verdadeiro. Então, de forma resumida, o operador ternário ele serve para tomadas de decisão. Se o valor, né, se o resultado for true, for verdadeiro, ele me entrega o que está antes dos dois pontos. Se o resultado for false, ele me entrega o que está depois dos dois pontos. Bom, pessoal, vamos entrar agora nos operadores lógicos e condicionais do nosso sistema. Vamos lá. Os operadores lógicos, eles vão nos ajudar a construir uma estrutura no nosso sistema. Como assim uma estrutura? A primeira que vamos aprender é o if. Vamos aqui pela prática, né, porque vai ficar melhor de entender. If, né, traduzindo significa se, ele vai fazer uma pergunta para o sistema. Se a minha resposta do meu boolean, né, for true, ele vai executar este bloco de código aqui. Eu quero que no meu console.log ele me mostre a mensagem acertou. Eu estou fazendo uma pergunta, né, para o meu sistema, né, para o Boolean, e ele vai me retornar true ou false.
Se for true, eu quero que ele execute este código aqui. Basicamente é isso que é a estrutura do if. Se for false, ele vai me retornar, ele vai executar um outro bloco de código. E nós vamos ver agora. Antes de nós continuarmos, aqui em cima eu separei alguns operadores, né, que nós vamos utilizar nessa estrutura do if. Esse primeiro significa and, né, e. O segundo é or. E o terceiro é not, não. Nós vamos utilizá-los, né, nos exemplos aqui para ficar mais fácil de compreender. Então vamos lá para o nosso primeiro exemplo, né, para entendermos como funciona essa estrutura. Eu vou criar duas variáveis aqui, const idade, que vai ser igual a 30, e const sexo, que vai ser igual a, deixa eu botar string masculino. Criei duas variáveis, né, idade e sexo, 30 e masculino. E agora eu vou vir aqui na minha estrutura e vou perguntar se a idade for maior ou igual a 29, agora eu vou usar o meu operador ali em cima, AND, que é I, né? Se a minha idade for 29 e o sexo for igual a masculino, então ele vai exibir esta mensagem para mim. Deixa eu botar uma outra mensagem aqui, né? Ele tem mais... Peraí. Tem mais de 29 anos e é masculino. Salvar aqui. Vendo no nosso console, ele apareceu justamente a mensagem. De forma resumida, eu tenho as minhas variáveis, idade igual a 30 anos e o sexo masculino. Criei a minha estrutura, if, né? Se eu estou perguntando para o sistema, se a idade for maior ou igual a 29 e, né, o and aqui, né, e o sexo for igual a masculino, então execute tudo que está abaixo. Poderia ter infinitas linhas de código aqui abaixo desse if, justamente porque ele vai executar o bloco inteiro de código. Mas, né, para não complicar, por enquanto nós só pedimos para eles exibir esta mensagem. Então, como ele me retornou um true, um verdadeiro, né, ele tem mais de 29 anos, ou, né, 29 anos, e é do sexo masculino, logo, ele me entregou a mensagem que eu pedi. Bom, entendemos sobre a estrutura if, né, pelo menos o começo dela, e entendemos sobre o operador AND, né, que é este aqui. Um detalhe importante é que o operador AND, ele necessita que todas as informações sejam true, sejam verdadeiras. Por exemplo, eu estou perguntando se ele é maior ou igual a 29 anos. Estou dizendo que ele é 30, então ele é maior ou igual a 29 anos. Agora, se eu botar 28 aqui e salvar, se eu vir aqui no meu site, ele não apareceu nada. Ele não executou o código que eu passei aqui. Justamente porque o operador AND, ele necessita que todas as variáveis sejam true, sejam verdadeiras. Como ele tem 28 e não mais ou igual a 29, ele me respondeu um false, mesmo que ele ainda seja masculino. Então tem um true aqui e tem um false aqui.
Mas o AND, ele necessita que todos os dois sejam true para poder executar o código abaixo, né? Para tudo ser true. Porém, se eu mudar esse operador de AND para OR, o que ele vai me entregar? Ele vai executar. Executou o código. Justamente porque, diferente do AND, que tudo tem que ser true, o OR, ele não depende dos dois serem true. Se a idade for maior ou igual a 29 ou o sexo for masculino, ele vai executar o código abaixo. Como isso aqui é um false, isso aqui é um true, então ele executou, porque é um ou outro. Basicamente é assim que funciona o AND e o OR.